Nesse vídeo, nós vemos a relação entre o produto misto de três vetores, ou produto triplo escalar de vetores, com um paralelepípedo e o volume desse paralelepípedo. Então, eu vou desenhar primeiro esses vetores. Desenhar aqui, por exemplo, um vetor B. Um vetor C. E um vetor que eu vou fazer aqui para cima, que é o vetor A. Eu estou desenhando esses vetores aqui, vou fazer tudo devagar para que você consiga visualizar. Se você precisar, você pode acelerar o vídeo para isso aqui um pouco mais rápido. Então, supondo que esses três vetores não sejam coplanares, não estejam no mesmo plano, eu consigo desenhar a partir deles um paralelepípedo. Então, como que eu faço isso? Eu pego, por exemplo, paralelo ao vetor C, desenho uma linha aqui no final do vetor B. Paralelo ao vetor B, eu desenho uma linha, que estou fazendo pontilhada aqui no final do vetor C. E aqui eu desenhei um plano, ó, que é o plano dos vetores B e C. E agora, para fazer as alturas, vou fazer de vermelho, faço paralelo, não é bem a altura, né, mas para fazer essas paredes aqui, eu faço paralelo ao vetor A, linhas aqui, partindo do final do vetor B, do final do vetor C, no final do vetor B também, e no final daquele encontro ali das linhas do B e C. Pronto, eu tenho as paredes laterais, agora eu só faço a tampa, que é uma projeção do que eu já tinha desenhado lá embaixo. Não é uma projeção, mas é uma repetição, né? A mesma coisa. Pronto, desenhamos um paralelepípedo. E agora o nosso objetivo é calcular o volume. A expressão para o volume do paralelepípedo é simples, mas ela vem de um raciocínio interessante, que vamos tentar desenvolver juntos esse raciocínio aqui. A ideia, vamos começar pela base, né? Mas a ideia é fazer a mesma coisa com os três lados desse paralelepípedo e transformar ele num cuboide. É uma espécie de cubo ali com lados diferentes. Então eu vou desenhar primeiro o paralelogramo da base. Então aqui está em azul. E esse comprimento azul é o próprio módulo de B. O lado que está em verde ali do vetor verde, cujo tamanho é o módulo de C, o tamanho do vetor C. E daí vou respeitar aqui o desenho que eu fiz ali. Eu desenhei essa parte pontilhada e a outra com uma linha sólida. Então, para calcular a área dessa base, desse paralelepípedo, o que a gente vai fazer é transformar isso aqui num retângulo. Então, desde que eu conheça essa minha altura aqui, vou chamar de H1. O que eu preciso é transportá-la, tirar ela daqui e colocá-la aqui, ó. E claro, esse lado aqui passa a ser o mesmo, né? O verde também. E esse pedacinho dessa base desse triângulo, eu vou retirar e ele vem exatamente para cá. Então eu vou desenhar do lado que eu fiz, aqui só vou reduzir aqui pela metade o tamanho. Aqui está a altura, aqui está o comprimento da base, aqui está a base. E o topo dele ali está de pontilhada preto. Então eu só preciso calcular essa altura. Essa altura depende, claro, do ângulo entre esses vetores B e C que eu vou desenhar aqui, ó, que é o ângulo beta. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui um pedaço. Prejudiquei um pouco, mas agora eu desenho melhor aqui, ó. Coloco aqui o meu beta. E com uma relação trigonométrica, eu acho que pode ser o seno, sim, o seno. Calculando o seno desse ângulo beta, que é o cateto oposto, que é essa altura que a gente quer calcular, dividido pela hipotenusa, que é o módulo do vetor C. Nós conhecemos o vetor C, podemos calcular o ângulo entre os vetores, se a gente conhece os vetores, né, o ângulo beta. Então, multiplicando os dois lados pelo módulo de C, eu tenho a minha altura. Então, pronto, essa área aqui, ó,
que é a área da base. Vou escrever aqui, ó, área da base é igual a base, módulo de B, vezes a altura. A altura, acabamos de calcular aqui, módulo de C, multiplicado pelo seno do ângulo entre eles. Mas se você já estudou produto vetorial, já viu um teorema que diz que o módulo do produto vetorial é igual ao módulo de B, multiplicado pelo módulo de C, multiplicado pelo seno do ângulo entre eles. Ou seja, eu posso reescrever essa área da base como o módulo do produto vetorial dos vetores B e C. Então nós temos a base, temos a área da base aqui, ó. Agora, essa mesma operação de transformar em retângulo, sem alterar a área, que nós fizemos com a base, a gente faz com as outras laterais. Então eu vou fazer só o desenho aqui para você conseguir visualizar, né? Mas eu faço, por exemplo, com esse lado aqui, é amarelo aqui, vermelho na frente, eu fiz preto em cima e azul embaixo, que é a frente desse paralelepípedo, como eu desenhei aqui, vai fazer a mesma coisa, ó. Desde que você conheça essa altura pontilhada aqui, H, o que você vai fazer é retirar esse triângulo e colocar ele aqui, ó. E de novo volta a parte azul para cá. Então tem de novo um retângulo. E a mesma coisa faz com esse outro lado, que é o lado lateral aqui, que eu fiz com linhas vermelhas sólidas e pretas sólidas aqui. Então esse lado aqui que eu estou tentando mostrar com o mouse, não sei se está gravando. Faço a mesma coisa. A altura é a mesma. Retiro esse triângulo, coloco ele aqui com a mesma altura. Então o que eu estou fazendo, na verdade, é transformando tudo isso em uma espécie de cubo, um cuboide, cujo desenho fica aqui. Então eu vou tentar fazer primeiro a base. Aí eu estou tentando desenhar ele em 3 dimensões, né? Por isso que eu estou desenhando torto aqui. Mas ele é um retângulo. A pontilhada que eu fiz, né? Aí com 4 alturas H. Então uma aqui, essa aqui pontilhada lá atrás e essa aqui pontilhada na frente, com a parte de cima que daí eu desenhei de preto, mas que é agora sim uma projeção da de baixo. Agora é um cubo, então eu preciso da área da base, que a gente já calculou, multiplicado pela altura. Então vamos escrever isso aqui, o volume. A área da base, já calculamos, multiplicado pela altura H, que é o que nós queremos calcular. Essa altura H nesse cubo está aqui, ó. Por exemplo, ele é qualquer linha que una o topo e a base. Ela é a altura, ela é constante aqui, ó. E para isso eu vou usar esse meu vetor A, mas eu precisaria, idealmente, ter um vetor que fosse perpendicular ao plano da base. E não importa muito o tamanho aqui, estou desenhando ele maior. Vou pegar um pouco mais de espaço aqui. Desenhar ele um pouco maior. Ou seja, eu quero um vetor que seja ortogonal aos vetores B e aos vetores B e C. E de novo, se você estudou o produto vetorial, viu que ele foi definido exatamente dessa maneira. Então, se eu conheço dois vetores B e C, quero um terceiro vetor que seja perpendicular a eles, aos dois, eu posso obter como o produto vetorial desses vetores B e C. Então eu tenho esse meu vetor aqui. O que eu preciso agora é calcular essa altura, que aqui em roxo eu escolhi chamar de H. E desde que eu conheça o ângulo entre o vetor A e esse meu vetor, produto vetorial aqui, que eu vou chamar aqui de θ, eu consigo, por um triângulo retângulo,
Vou fechar ele aqui, ó. Calcular essa altura H. Então, vou botar aqui, ó. Eu posso usar para isso o cosseno. Então eu escrevo, por exemplo, cosseno de θ, do jeito que eu desenhei aqui, é igual ao cateto adjacente, que é essa altura, adjacente a esse ângulo, dividido pela hipotenusa desse triângulo retângulo. A hipotenusa é o próprio tamanho do vetor A. Então agora calculamos a altura, o H. Basta multiplicar os dois lados pelo módulo de A. E reescrever agora o volume com a nossa expressão final aqui, ó. A área da base é o produto escalar. É o módulo do produto vetorial B e C multiplicado pelo módulo de A e o cosseno do ângulo entre eles. Está aqui, ó. E agora, se você estudou produto vetorial, é porque já estudou produto escalar também. E existe um teorema que diz que aqui, se eu tenho o módulo de dois vetores, a multiplicação do módulo de dois vetores pelo cosseno do ângulo entre eles, isso aqui é exatamente a definição do produto escalar desses vetores. Então é a mesma coisa que escalar A com o vetor com o produto vetorial, né, o vetor produto vetorial B e C. Esse é o volume desse meu paralelepípedo. Tem um detalhe aqui que eu não levei em conta, é que se eu tivesse desenhado esse A para baixo e todo o resto igual, esse meu cosseno daria negativo. O valor daria certo, mas daria um volume negativo que não faria sentido. Então, o mais correto seria colocar aqui um módulo, para o caso desse meu ângulo θ ser maior que 90, entre 90 e 180, e daí então calcular o módulo desse produto escalar, porque o produto escalar já é um valor, já é um número, né? Não é mais um vetor. Só que calculando em módulo, aí sim eu posso dizer que eu tenho o volume, porque daí não vai ser um volume negativo. Então a expressão final, que é o que a gente chegou aqui, ó, é o que é chamado de produto misto. Então o volume do paralelepípedo pode ser obtido pelo produto misto desses três vetores. Como o produto escalar é comutativo, né? Não importa a ordem aqui, né? Primeira componente vezes a primeira, a segunda vezes a segunda, eu posso reescrever esse volume, e daí eu vou fazer aqui perto desse paralelepípedo aqui em cima. Vou colocar em ordem alfabética aqui, os vetores A. Vamos fazer mais bonita essa flecha aqui, já que é a forma final. Vetor A escalar com o vetor B vetorial C. Esse aqui é o resultado final que a gente queria chegar. Produto misto.